E aí, amores especiais? Tudo bom com vocês? Prontos aí para o nosso bate-papo de hoje? Ah, vai ser muito especial. Fique conosco, fique conosco. Vamos chegando aí para o nosso bate-papo. Mande aí a nossa live para quem você quiser, mande aí para todo mundo, porque hoje, gente, nossa live vai ser incrível, com certeza. Denise já chegou, a Lê tá chegando. Bora mandar aviãozinho aí para todo mundo vir assistir a nossa live de hoje, que vai ser maravilhosa, gente. E aqui o nosso convidado já chegou, deixa eu chamá-lo aqui. Bate-papo hoje sobre autismo na igreja, vocês vão amar. Fala, Aí! graça e paz. Tudo bom, querido? Que prazer enorme! Tudo bem, graças a Deus. E você? Ah, estamos aqui morrendo de frio. Aí não tá frio, não? Hoje tá, ontem estava mais frio, mas o Rio não é muito frio, né? Pois é, São Aqui Paulo, São, São Paulo tá com gelo. aqui, aqui qualquer 20 graus o pessoal corre e coloca casaco, mas hoje está Meu bem Deus! tranquilo. Olha, eu não sei quanto que tá aqui agora. Eu acho que deve estar uns 15 graus por aí. Eu tô me tremendo toda aqui. Já fui ter blusa. Gente, vamos chegando para nossa live. Bora mandar aviãozinho aí pro povo, vir assistir. Ó, eu aprendi esse negócio do aviãozinho com você, viu, Glauco? Bora mandar É, aviãozinho aí pro povo, vir eu assistir mando, aqui a nossa live. eu mando para todo mundo. Isso, vai, eu tô mandando aqui também, ó. Vamos mandando todo mundo. Boa noite, Ale. Tudo Para não ter, bom? para não ter desculpa que não ficou sabendo. Não é? Depois fala assim, ai, eu perdi a live. Não, isso aí é desculpa. A gente tá mandando aqui, ó, para todo mundo vir assistir a nossa live que tá maravilhosa. Bora lá, ó, a Aline chegou. Oi, Aline. Isso, vamos chegando, meu povo, porque hoje nós vamos conversar aqui com o Glauco Ferreira. Glauco, que é pastor, escritor e idealizador do projeto Autismo na Igreja e pai do maravilhoso Miguel Azaf. Gente, eu acho esse nome tão lindo, Miguel Azaf. Ai, fora que não é só o nome, né, Glauco? Ele é todo lindo. Ele vai aparecer um pouquinho pra gente no final? Ou ele vai. No final a gente É, chama, que ele está ou. lá na sala, o quarto, Ah, mas a gente chama no final. então tá. No final eu vou chamar o Iô pra ele aparecer também, no final. Tá? Se ele não estiver dormindo, porque normalmente ele dorme sempre na hora do finalzinho da live. Mas se ele não estiver dormindo, eu vou chamar o Iô Aham, também. aham. Eles, eles virem se conhecer aqui na live. Quem sabe um dia a gente se encontra todo mundo aí na igreja do Rio. Quem sabe? A gente está esperando É? passar a pandemia aí para ver se a gente faz um evento legal. A gente tinha o projeto para o ano passado, não deu, foi online. Para Aham. esse ano, ainda com as restrições, não deu para fazer. Mas a gente tem uma ideia bem bacana e até para fazer um projeto itinerante para rodar com outras igrejas, Ah, vem montando ali, também para São Paulo, Glauco. Venha para São Paulo, com certeza. montar ali uma espécie de um laboratório para as pessoas perceberem o mundo como o autista percebe. As Isso. questões Ó, sensoriais. Amor Especial tá de portas abertas. Você vir aqui, ó, pode vir. A Luciene da minha igreja falou aqui, ó, que são todos bem-vindos. Eu não, Maravilha, tá vendo? Vocês eu também. não sei se a Isa eu acho que entrou na live aqui, a Isa falou comigo hoje que ia levar o filho dela autista lá. A Ai, gente que vai marcar isso. linda! Vamos marcar. Gente, todo mundo vacinando. Vocês vão ver, nós vamos rodar esse Brasil todo. Aguardem, aguardem. Gente, o papo tá muito bom, mas ele ainda vai ficar melhor, porque agora eu quero saber aí, Glauco, um pouquinho da sua história. Mas nós vamos começar
Sabe, porque a gente sabe bastante aí do Azaf, sabemos aí, né, do seu engajamento com o autismo, mas a gente quer saber, Glauco, conte aí, não esconda nada da sua vida aí antes da paternidade. Quem era Glauco antes da paternidade? Qual que eram os sonhos de Glauco? Conta aí, quem era o Glauco antes da paternidade? Conta pra gente. Então, é Priscila, né? Isso. Então, Priscila, eu sou nascido e criado numa cidade aqui do interior do Rio, uma cidadezinha pequena, 20 mil habitantes. Cidade que todo mundo conhece todo mundo, e aí no final dos anos 90, com internet de escada ainda, né? Poucas oportunidades, a gente não tinha acesso a muita coisa, mas consegui no primeiro momento me realizar profissionalmente, se eu posso dizer assim. Eu tinha o sonho de sair de lá, e talvez essa seja a parte mais controversa da minha vida, porque durante toda a minha infância e adolescência, eu sonhei em sair da minha cidade. E hoje o meu sonho é voltar para lá, voltar para o interior, é, sair dessa loucura da cidade grande, de muito asfalto, muita gente, muito carro, engarrafamento, e voltar lá para o meu sossego, para o meu canto, meu pé no chão lá. Sim. Acho que a gente vai ficando velho, né? Vai ficando mais maduro, e a Ah, gente e para as começa crianças, a melhor coisa. isso. Mas o que acontece? É, nasci, fui criado lá e saí de lá com 17 anos. 17 para 18 anos. Eu nutri por muito tempo o sonho de ingressar nas Forças Armadas, e eu consegui realizar isso. Então, aos 17 anos, eu saí de lá e fui morar em Vitória, passei um período em Vitória, depois voltei para o Rio. Como é que é? Alguém colocou um comentário aqui, ó, pastor que esquece o nome do irmão, mas sabe que ele existe. Amém. Bem, pastor, esquece o nome do irmão, sabe que ele existe. Entendi. Mas então, assim, eu preciso sair de lá, nutri os meus sonhos, e fui para as Forças Armadas, fui para a Marinha. Tinha o sonho de ser mergulhador, não consegui realizar isso na Marinha, mas realizei esse sonho fora da Marinha. Então, me realizei profissionalmente, me casei e depois me tornei também um mergulhador, mergulhador recreativo e instrutor de mergulho praticamente, ajudante de instrutor de mergulho. Me realizei profissionalmente e veio a paternidade. Em 2010, em 2009 a Angélica engravidou, em 2010 Miguel Azaf nasceu bem, mas nasceu um mês antes, nasceu, na verdade, faltando um dia para completar 8 meses de gestação. Eu estava trabalhando aqui no Rio, a Angélica já se preparando para ter o bebê lá no interior, lá em Itaocara, queria ter lá, e acabou que ela passou mal na madrugada, e o sonho de acompanhar o parto eu não tive, porque quando eu cheguei lá já tinha nascido. Ele estava com Mas muita pressa para vir ao mundo. isso. E aí, mas nasceu bem, nasceu saudável em 2010, e quando foi em 2012, recebemos aí o diagnóstico, né? Mas é isso, ela também é lá do interior, nós nos conhecemos lá, e aí eu saí de lá, depois voltei para que a gente se casasse. Mas ele nasceu em 2010. Que mês que ele nasceu? Janeiro de 2010. Ah, o Dia Iô 8 de... nasceu em novembro de 2010. Eles É, são do mesmo ano. Gente, 2010 só nasceu criança maravilhosa. Ah, só nasceu estrela maravilhosa para brilhar nesse mundo. Eles sim. são maravilhosos, maravilhosos. Mas aí, Azaf, ó, Azaf é o Miguel, você é o Glauco. Mas aí, Glauco, quando que você foi descobrindo assim que o Miguel tinha assim algum comportamento? Foi antes do diagnóstico mesmo, que você falou assim, não, começou ali para a gente alertar também alguns pais aqui que às vezes nota algum comportamento. Quando que vocês foram percebendo? Então, Priscila, é, ele não fala, né? Ele é não verbal. E aí o principal sinal naquele primeiro momento, o que acendeu a luz, né, foi a ausência da fala. Eu costumo dizer que
nós somos vítimas da pediatra dinossauro. Porque o que acontece? A gente vem de uma cultura, inclusive eu estou para fazer uma live com um médico recém-formado, não é especialista em autismo, mas estudou autismo, teve a oportunidade de sair do Brasil no projeto de pesquisa de autismo durante a graduação. E eu quero receber ele aqui exatamente para a gente desmistificar isso. Eu vim de uma época em que médico bom era o médico antigo. Então, assim, lá no interior, a minha mãe acabou de entrar na live aqui, por exemplo, lá no interior, a minha mãe ela não sossegou enquanto eu não levei o meu filho no pediatra, que foi o meu pediatra, quando eu era criança. Hum, Porque tinha o médico bom, o médico antigo. Como a gente morava já aqui no Rio, a gente procurou referência com as pessoas que a gente conhecia e indicaram para a gente uma médica que era muito boa como médica de criança, como pediatra. Foi a sim. pessoa que nos ajudou com as alergias do meu filho. Uma médica muito atenciosa, mas era uma médica desatualizada. E eu acho que hoje isso já mudou bastante, né? Mas talvez a gente, embora para a época o diagnóstico tenha sido bem precoce naquele Sim, com momento dois ali, anos foi até bem precoce, sim. foi bem precoce, mas talvez hoje seria mais fácil, inclusive, de conseguir diagnosticar isso e aproveitar ainda mais a janela de oportunidade. Sim. Mas a gente ficou com ela e conversava com ela, e aí aquela frase que conforta, não, espera que cada criança tem seu tempo. Quem é Uhum. pai e mãe não quer nunca procurar o erro no próprio filho. Sim. Pode ter erro no Eu filho ouvi do essa outro, pode frase ter. também. Eu ouvi. Então, assim, e as pessoas assim, está procurando cabelo em ovo, está procurando coisa onde não tem, Mas espera a um pouco gente e tal. sente, não adianta. A gente sente, a gente sente. Mas, mas aí a gente fica naquela situação, né? Tá, eu percebo que tem algo errado, mas eu tenho medo de descobrir o que que é. E do meu lado Sim, tem um profissional de saúde dizendo para eu ficar em paz. Fica tranquilo, sim. porque eu já estou acostumado a atender criança desde sempre, cada criança tem seu tempo. E aí, quando ele fez 2 anos, para a gente foi o limite, falou, não dá mais, a gente tem que ver. E aí, num primeiro momento, eu consegui convencer a minha esposa que a gente colocasse ele numa escola. Embora ela tivesse disponibilidade para ficar com ele o dia inteiro, ainda assim a gente colocou ele na escola para ver se o convívio com outras crianças iria Sei, ajudar de sim. alguma forma, se ele iria Socializar e tal. se socializar e tal. E aí, uns 4 meses depois, a diretora da escola chamou a gente, falou: olha só, o filho de vocês precisa de ajuda e o quanto antes, porque assim, ele está muito, o desenvolvimento dele é muito atrasado para a idade dele. Ela deu todas as pistas. Ela não, ela Uhum. só não disse o que era, mas ela já sabia, inclusive, que era autismo. Há pouco tempo eu fiz uma postagem, se eu não me engano, dele na aula online aqui. A professora dele dessa época, que segue a gente aqui no Instagram, ou foi aqui ou foi no Facebook, fez questão de ir lá e comentar. Então, assim, que ela foi a primeira professora e tal. Então, assim, a escola também não sabia como lidar, mas a escola foi quem alertou de fato. Sim. Ó, E é tão tudo bem, importante isso, né, Glauco? Porque isso, traz uma luz isso, para nós pais, né? sim. Então, assim, aí eu lembro que na própria Marinha eu consegui. A Marinha aqui no Rio, eu não sei como que funciona nos outros estados, mas aqui no Rio, a Marinha tem um núcleo que é só para crianças especiais, crianças com deficiência. E na Olha. época, um amigo indicou que marcasse lá, e aí eu marquei com a psicóloga e fomos para iniciar uma avaliação. No segundo encontro, ela já deu a pista, né? Olha só, ele tem muitas características de uma criança com autismo. Uhum. E aí a gente já desconfiava, a gente já havia estudado algumas coisas a respeito diante da desconfiança. Uhum. E aí eu lembro que naquele dia veio só como uma resposta mesmo daquilo que a gente já imaginava. Para piorar, Priscila, um pouco a situação, porque assim, o contato que a gente tinha naquele primeiro momento, embora ele ainda seria avaliado por toda a equipe, por uma pediatra do desenvolvimento lá, pelo restante da equipe, terapeuta ocupacional, fono e tal, mas essa médica, no dia que ela falou com a gente que provavelmente ele era autista, quando ela saiu
do trabalho para ir embora para casa, um ônibus avançou o Ah, sinal vermelho, ela foi atropelada na faixa de pedestre. E essa mulher se aposentou, ela perdeu o movimento da perna, teve uma lesão muito grave no joelho. Nós nunca mais encontramos com ela. E e aí, aí aquela um angústia, né, outro naquele dia médico seguinte, cheio de veio. loucura, a gente já não tinha mais uma referência, mas Ah, aí ali organizaram, fizeram a avaliação dele. E em agosto de 2012, a gente recebeu o diagnóstico de que ele estava no espectro autista. olha. Mas mesmo demorando, ainda foi bem cedo ainda que Na ele época, recebeu. sim, É, para sim. época, sim, porque na época, ali tinham, se eu não me engano, era 16 ou 17 crianças autistas. Tudo que os pais eram da Marinha, né? E o meu filho era o mais novo. Tinha criança que estava chegando lá com 5 anos, chegando Sim, com 4 para sim. 5. Crianças com 6 anos, chegando já na hora que seria é, é, transferido, né, de alguma forma, assim, o Uhum, tratamento para uma clínica conveniada. Então, chegou bem cedo. Ele era a criança mais nova ali no ambiente. sim. E o diagnóstico, gente, ele é uma bênção, porque assim, é a direção para todos os tratamentos que os nossos filhos precisam, né? Para Sim, as terapias, né? Depende da terapia que ele precisa, o diagnóstico vai ser certeiro ali para aquele tipo de terapia, né? Não é qualquer terapia se a terapia é boa para o meu filho, às vezes não é boa para o seu filho, então o diagnóstico vai certinho para cada um. Então, assim, ter o diagnóstico mais cedo é muito bom, né? até por conta das podas neuronais, né? Você aproveita ali as janelas Uhum. de oportunidade de desenvolvimento da criança para poder estimular aquilo que de fato ela tem mais Sim. dificuldade. E aí foi bem interessante também, Priscila, nesse período, embora a abordagem que a gente sabe que tem evidência científica é o ABA, e o ABA é o que de fato tem comprovação, muitos estudos Uhum. afirmando que funciona. O meu filho, no início da abordagem, ele fazia o floor time. E eu falo isso para todo mundo, que assim, tá certo que o ABA um dia não teve evidência científica também. Isso é muito importante, mas em alguns casos isso não é determinante. Por que eu digo isso? O meu filho, junto com o autismo, tem também o TPS, o transtorno do processamento sensorial, e a Uhum. questão tática dele era horrível, Uhum. era muito difícil. O meu filho era uma criança que não aceitava colo direito, era uma criança que o toque com ele era só toque bruto, não suportava carinho, não suportava beijo, não suportava cortar cabelo. Todas essas coisas de quem tem dificuldade tátil passa com o autismo. E por que eu digo que o Floor Time salvou a vida do meu filho naquele período? Porque a estimulação tátil no floor time ela era muito intensa. Era o tempo todo brincando com água, brincando com areia, brincando de massinha, brincando com aquela gosminha, com a geleca, coisas que meu filho aprendeu a lidar sem a gente nem mesmo saber o nível de gravidade e comprometimento no sistema tátil que ele tinha. Então, Sim. assim, hoje a terapia dele é toda em aba, mas naquele período pontual ali, de 2 anos e meio até quase 4 anos, foi um período assim que, de fato, a gente conseguiu regular o sistema tátil do meu filho com o floor time. A gente teve a sorte, o floor time estava chegando no Brasil nessa época, a gente teve a sorte da terapeuta ocupacional do meu filho na época ser uma das pessoas que estava viajando 4 vezes por ano para os Estados Unidos para trazer para cá o novo modelo, o novo método. Então, muita coisa que chegava nova, o meu filho tinha Uhum. acesso logo assim que chegava aqui, aquele Que grupo que bom, estava trazendo. que Foi uma bom. coisa que foi muito importante também. Sim. Ó, mandaram aqui um comentário, achei legal a gente falar, ó, o diagnóstico é libertador. E é mesmo, eu acho que assim, tanto, né, libertador para a condição da criança, né, e quanto para nós pais, porque eu acho que quando a gente recebe, é óbvio que assim, gente, quando eu recebi, né, eu vou até te fazer essa pergunta, né, quando você recebeu o diagnóstico, como foi para vocês receber, né, mas quando eu recebi, assim, eu chorei muito, muito, mas assim, depois, o que que a gente vai fazer com isso? Vamos correr, né, atrás do que a gente pode fazer com isso, vamos, né, procurar os profissionais e tudo, né? E realmente é libertador por isso, né? Você tem o direcionamento certeiro, né, ali o que que você precisa fazer, né? E quem tiver Sim, pergunta, gente, manda aqui na caixinha de perguntas. tá. Exatamente, o Priscila.
Hoje em dia se fala muito, né, que diagnóstico é libertador, o pessoal que tem sido diagnosticado aí de forma tardia, adultos, de fato a vida da pessoa começa a fazer sentido depois do diagnóstico. Mas quando a gente é pai e recebe um diagnóstico, porque não é normal as crianças que você conhece falarem, o seu filho não. As crianças brincarem, dando uma função para aquilo que Sim. elas estão fazendo, o seu filho não. E você não saber o porquê. Algumas coisas começaram a fazer sentido depois que a gente começou a estudar sobre autismo. Por exemplo, o meu filho, eu tenho foto, inclusive tem no nosso feed aqui uma foto que eu fiz um post da questão do diagnóstico precoce e usei essa foto dele. A gente não sabia do autismo, ele com 1 ano e meio mais ou menos, brincando num parquinho dessas casinhas de madeira e os carrinhos dele enfileirados em cima do parquinho. A gente não sabia, mas o autismo já estava ali. Uhum. O meu filho, quando eu descobri que era um menino, e eu queria muito ter um menino, eu lembro que tinha muita promoção dos carrinhos da Hot Wheels, e quando meu filho nasceu, eu já tinha comprado mais de 200 carrinhos. Eu lembro que a minha esposa, o pessoal achava comprando carrinho para ele. E eu comprei muito carrinho porque eu gostava. Eu decorei o quarto do meu filho na época com aqueles carrinhos. Hoje em dia ele já acabou com tudo. Mas era impressionante quando a gente colocava para brincar com os carrinhos e ele pegava, às vezes, uma caixa de sapato, alguma coisa que ele via pelo caminho, e ele começava a arrumar cor por cor na sequência. Todos os carros brancos, todos os azuis, todos os vermelhos. A gente não sabia. E eu lembro A gente que. olha e fala, que bonitinho, mas não tem noção, Exatamente. né? E aí a gente morava bem próximo a um shopping e a gente deduziu que a relação que ele tinha com os carros era a relação de ver os carros no shopping estacionados. Aí realmente, olhava a caixa de sapato, tudo É, organizado, indicando que está no estacionamento do shopping. A gente não sabia, mas já era o autismo. sim. Então, assim, os sinais estavam lá. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade nessa época e os meus livros da faculdade, um dia eu fui tomar banho, quando eu voltei, tinha uma fileira de livros e meu filho correndo sobre os livros na sala. Ah, que bonitinho. Não, não é bonitinho. Ele enfileirou os livros por causa do É, autismo. Não sim. tinha, não tinha, O... Não, não, pode completar, eu termino depois. não tinha um outro sentido para aquilo. Por mais que para a gente fosse lúdico, para a gente parecia um tipo de brincadeira, mas não era. Já era um sinal de autismo, mas a gente só não sabia do que se É. tratava. O Quando Iô, você ele recebe. pegava os lápis de cor, aí ele colocava, ele jogava todos assim na carteira, né, tanto na escola quanto em casa, e aí ele colocava cor por cor, ou ele fazia dos claros para os escuros, ou dos escuros para os claros, mas era sempre organizado. E a gente olhava, né? Até teve uma. Acho que a Pri falou assim: ai, que bonitinho, que organizado. Porque a gente não entende, né? Não sabe Isso. que é o autismo. Exatamente. Pastora Grazi, Graça e Paz. Pastora Grazi chegou aqui. Então, o que acontece, ô Priscila? Ele é libertador nesse sentido. Porque quando a gente sabe o que está Sim, acontecendo, a gente sabe onde buscar ajuda. sim. A gente sabe o que fazer. Ainda que a gente não entenda, mas a gente já sabe para onde é que a gente vai correr. Você fala, não Entende? é isso, é autismo. Eu não tô vendo coisas, não tô achando que é isso e não é. Não, é uma coisa, é autismo, então é alguma outra síndrome, um outro transtorno, mas o diagnóstico é libertador nesse sentido, sim, com É. certeza. Hoje, assim, como depois de quase 10 anos, né, nessa corrida, você tem o mesmo tempo de corrida que eu, é até bom saber que hoje as crianças estão recebendo diagnóstico até mais cedo, porque Sim, eu acho que hoje o diagnóstico aos 2 anos e 8 meses, 2 anos e 6 meses, ele de alguma forma já não é nem tão precoce, mas visto que sim, a é partir dos verdade. 14 meses já consegue diagnosticar o autismo. Mas assim, esse avanço ele é muito importante para aproveitar a neuroplasticidade, para aproveitar as oportunidades que se tem de estimular logo logo essa criança. Então assim, Sim. sem dúvida é libertador para os pais, é libertador para as crianças e com certeza isso aí no longo prazo a gente colhe o fruto por esse diagnóstico antecipado. Com certeza. Chegou uma pergunta, ó.
Quando você recebeu o diagnóstico, qual foi o seu maior receio, seu maior medo? Isso. Isso estava mais ou menos até naquilo que a gente estava prevendo, né? De conversar. Vamos lá. Diagnóstico do autismo. Gente, a maioria aqui, com certeza, 82% dos meus seguidores são mulheres, o Priscila. Aqui Então, também, aqui com certeza é esse mais ou número não é menos por essa, acaso. essa Deixa, porcentagem. deixa, deixa eu já explicar por que esse número não é por acaso. 80% dos meus seguidores são mulheres, porque 80% dos pais de autistas abandonaram as mulheres com as crianças. Sim, sim. Infelizmente, é uma realidade que a gente precisa lutar contra, e eu faço questão de falar isso toda vez que eu tenho oportunidade. Então, os 20% de homem que eu tenho no meu perfil hoje são os pais que não desistiram das crianças. Mas vamos lá. Medo ou receio? Como o público majoritariamente é feminino, e aqui eu vi um ou dois homens só passando aqui até agora, a gente precisa entender uma coisa. Homem é razão, mulher é emoção. Homem é racional, sempre. Isso não muda. O homem ele é sempre racional, por mais que seja uma pessoa emotiva, por mais que seja uma pessoa que chore com facilidade, mas o homem ele pensa com a razão. A forma como a gente interpreta o mundo é diferente. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu fui muito racional. Eu saí do consultório, nessa consulta com essa psicóloga que se tentou naquele dia, inclusive, eu saí no consultório com a convicção de que eu precisaria fazer alguma coisa. E a minha esposa saiu do consultório chorando, atravessou a cidade Sim, comigo chorando e sim. chorou pelos próximos meses. Eu e O que que, Angélica estamos aí, ó, junto, Angélica. o que, o que que acontece, Priscila? A minha esposa, num tempo muito, muito rápido, assim, muito curto de tempo, ela entrou em depressão, teve que começar a tratar a depressão, fazer o uso de medicamento, inclusive, e nesse período, meu filho praticamente ficou por minha conta. Eu estava num lugar que eu tinha bastante flexibilidade, o meu chefe na época era um cara que entendeu muito bem a minha situação, me apoiava muito, reduziu minha carga horária da forma como eu precisasse. Eu ia para o trabalho, passava, se eu tivesse que ficar 1 hora lá e voltar para casa, eu ficava 1 hora e voltava para casa. Então, isso foi uma coisa que foi muito importante, porque eu fui muito razão. Eu Uhum. assumi, eu assumi o controle naquela situação. Só que tem uma situação, tem uma questão que a gente não tem domínio e não dá para ser forte muito tempo. Duas decisões que facilitaram muito a nossa vida. A gente recebeu o diagnóstico e começou a fazer uma terapia de casal na mesma semana. Muito Isso importante. foi um inicial, foi muito importante. Eu digo isso para todo mundo que eu tenho vontade de conversar. Fazer terapia não é luxo, fazer terapia não é frescura. É Terapia salvou a nossa necessidade, vida gente. diante do autismo. Então, assim, todo mundo que se ama deveria fazer terapia com ou sem filho com autismo. Enfim, beleza. Esse foi um ponto. E segundo, como estava sendo muitas crianças lá na clínica sendo diagnosticadas no intervalo muito curto de tempo, muita criança chegando para ser atendido ali, a própria clínica se movimentou e montou uma espécie de curso para a gente, para explicar para a gente que era o Olha, autismo, mas que clínica maravilhosa, hein? todas Gente, as quintas-feiras. olha. Cada quinta-feira era com uma terapeuta da equipe e elas iam para lá, explicava a atuação delas com as crianças, deixava claro que a estimulação era diferente de uma criança para Uhum, outra, mas aquilo que é básico, aquilo que uhum. ó, eu estou atendendo seu filho para fazer isso, e explicando a gente história do autismo, percentual, o que fazer, algumas dicas assim que de fato ajudaram bastante. Sim. Fiquei 2 anos sendo forte, Priscila, e minha esposa em depressão. Ela saiu da depressão e eu caí em depressão. Oh, ainda bem que vocês revezaram, né? Você já pensou os dois? É, por quê? Porque por muito tempo eu fui forte demais sozinho. Uhum. Entende? Eu sou um defensor aí incansável
da questão da importância da rede de apoio. Sim, E a gente precisa pensar nisso, a gente precisa sonhar com isso, a gente precisa estimular para que isso aconteça. sim, Porque muito casamento se desfaz por isso, muita criança deixa de ser assistido porque chega uma hora que a mãe não tem mais força para fazer, sim. então a gente precisa sonhar com isso. Então, assim, num primeiro momento, para responder a pergunta que fizeram, a minha reação, eu de fato me levantei ali com a razão. Eu abri muito mão de mim e dos meus sentimentos para cuidar do Uhum, meu filho. Eu entendi que eu precisaria fazer aquilo. Só que hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu exagerei um pouco. Eu cuidei muito do meu filho e deixei de me cuidar. E aí, dois sim. anos depois, eu entrei em depressão. Mas eu Fiquei acho que refém. é a tendência natural da gente. Acho que Sim, todos nós, no primeiro momento, a gente quer meio que resolver tudo naquela hora, né? E a gente sim. esquece da gente, a gente esquece do outro, a gente só pensa no filho, no filho, no filho. E realmente, a terapia, ela faz uma grande diferença. Eu acho que. E os grupos de apoio também. Procurem grupos de apoio que ajudem vocês, né? O Amor Especial está aqui, se vocês precisarem. E outros tantos que ajudem vocês, para vocês terem lugar para vocês falarem, porque faz toda a diferença, gente, toda a diferença, né? Para vocês Inclusive, essa trocarem semana ideias. eu, eu passeando aqui por algumas lives que estavam acontecendo. Semana passada, eu não lembro o nome agora, mas eu segui inclusive a página. Eu encontrei um grupo de pais, eu nunca tinha visto ainda. De Um grupo pais, de de homens? homens, um grupo de apoio para homens. E aí eu tô até para. Que Vou ter que legal! reencontrar, eu tenho muita gente no Instagram, mas na hora Ah, que eu reencontrar o perfil, eu vou entrar em muito contato com legal, ele. Eu achei muito muito legal. bacana. É. Porque Então, assim, realmente é muito importante, assim, o apoio do pai é muito importante. Porque, assim, às vezes, assim, eu né, fico a maior parte do tempo com o meu filho, né? O meu marido trabalha, então eu fico a maior parte do tempo com ele. E, assim, quando ele chega, eu vou ser bem sincera, Glau, eu entrego para ele e vou fazer o resto das coisas. É muito assim, entendeu? Então, assim, gente, assim, é muito bom, assim, você ter alguém para você dividir, né? Porque se eu não tivesse, eu acho que seria muito, muito, muito difícil, né? Porque, nossa, eu não gosto nem de pensar se eu não tivesse o meu marido para ter esse apoio, né? E a maioria das mães não tem esse apoio, então é muito difícil mesmo, muito difícil. e aí, Priscila, uma outra coisa que me ajudou bastante também, mesmo no período da depressão, eu nunca perdi essa consciência de ter tempo para Uhum, mim. No sentido assim, sim. por exemplo, eu ia para as minhas saídas de mergulho, porque lá no mergulho eu voltava bem. Eu literalmente afogava minhas mágoas quando eu ia para o fundo. Isso é que é Literalmente. afogar as mágoas. Literalmente. Ah, Parece que quando eu ia mergulhar, eu voltava muito bem, entendeu? aham, Deixava tudo para lá, deixava a carga pesada para lá. aham. Outra situação, eu gosto de pedalar. Então, assim, eu não abro Ah, mão de pelo menos uma vez por semana pegar minha bicicleta e andar aqui pela orla, sair aqui pelo rio, passar 1, 2 horas em cima da bicicleta, é um tempo que eu me distraio também. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Às vezes o tempo livre vai fazer alguma coisa, ou então não vai fazer nada. E tem gente que fica feliz quando não faz nada. Mas sim, não se cobra tanto, né? Porque se cobrar, se a gente não tem um tempo pra gente, não adianta que na segunda-feira a gente não vai conseguir entregar o nosso melhor para o nosso filho também. é verdade. Então, essa questão da consciência. Aqui em casa rola mais ou menos isso também. Quando eu chego em casa, a minha esposa passa o dia com ele, leva na terapia. Quando eu chego em casa, ela toma que o filho é teu. Então, É assim. bem assim, entrega. Mas aí, gente, né? É tipo Mas passa o assim, bastão, né, Glau? É passa o bastão. Vai assim. e- mas eu acho que dá para a gente adaptar a nossa rotina nesse sentido. Aqui a gente mora bem próximo a um parque, então eu já criei o hábito de caminhar com ele, Ai, de que dar uma delícia. volta. E isso, para ele, é bom também, né? Porque dentro de casa não adianta, você não consegue fugir de tela, você não consegue fugir de algumas situações.
Se você toma o celular, ele vai para a televisão. Se você desliga a televisão, reclama. E aí é uma alternativa que a gente tem de deixar tudo em casa, deixar os incômodos da vida, que é o nosso celular, o nosso WhatsApp guardado na gaveta e vai para a rua andar à toa, bater perna. E geralmente a gente volta bem com ele. É. Ó, ele tá querendo caminhar, ó. Tô ouvindo. Ele está lá na sala, a mãe dele está na sala com os amigos aqui, e aí ele está lá, ele não está nem chorando, ele está fazendo alguma coisa para lá. Ah, deixa eu te perguntar, como que é a relação de vocês hoje, Glauco? Como que vocês estão hoje? No caso, como casal ou como Não, família? Como... como família mesmo. Todos, todos. A gente ficou bem esse tempo todo, ô Priscila. Assim, a gente não acredita que uma pessoa nasce para outra, mas acho que a gente se encontrou desde muito cedo. A Angélica e eu, antes de namorar, a gente já era muito amigo. Então, assim, quando a gente começou a namorar, a gente já estava muito certo do que a gente queria para a vida. Passamos aí as nossas crises por conta do diagnóstico, mas nunca tivemos crise como casal em si. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa. Nosso casamento, assim, eu sou um homem muito bem casado. Eu falo isso com muito orgulho. Eu não tenho do que reclamar da minha casa, da minha família, da minha esposa. E se eu chamar a Angélica aqui, com certeza a recíproca é verdadeira. A gente é muito, muito parceiro, a gente é muito amigo, a gente nunca teve problema assim de relacionamento. Eu não vou dizer que a gente nasceu um para o outro, mas a gente tropeçou e se encontrou pelo caminho e deu certo. E como que tá a relação do Miguel com vocês? Como que é a relação hoje dele com vocês? Assim, a gente se dá muito bem. Eu costumo dizer, Priscila, a gente não pode perder de vista que nem tudo é autismo. Eu tenho um garoto de 11 anos, caminhando para 12 anos, agora está estressado lá, alguma coisa aconteceu lá. Eu tenho uma criança de 11 para 12 anos que é autista, mas é um pré-adolescente. Sim. Então, assim, Com vontades, tem com... suas vontades, tem seus desejos. Sim. Em alguns momentos, por ser autista, em muitos momentos não gosta de ser contrariado. E por estar entrando na adolescência, isso só reforça, porque também não gosta de ser contrariado, quer ter a razão. Quando a gente sai, quer escolher o caminho que vai passar, quer escolher o que vai fazer. Então, nem tudo se confunde. Mas a gente se dá muito bem, ele é muito parceiro da gente também. Sim. Ai, muito bom. E aí eu queria saber, ô Glauco, como que surgiu a ideia do autismo na igreja? Conta aí pra gente. Sim. Vamos lá. Nossa, se você precisar sair para ir lá falar com o Miguel, você fica à vontade, tá? Isso aí ele aprontou alguma coisa, a mãe dele tirou o celular dele. O que acontece, Priscila? Normal. Aqui também acontece isso de vez em quando. Não pode ser contrariado. O que acontece, Priscila? Existe mais de um momento para o surgimento do autismo na igreja. Especificamente, enquanto projeto e botar a cara no mundo e tal, a gente vai fazer 1 ano agora de Instagram, dia 22 de julho. Nós somos pastores, eu sou da Marinha, mas eu também sou pastor da Igreja Metodista e minha esposa também é pastora da igreja. O que acontece? A Igreja Metodista, o pastoreio nela é itinerante. De tempos em tempos, os pastores são transferidos de igreja. Sai de uma igreja para outra, o bispo faz as nomeações conforme as demandas da instituição. Nós ficamos 12 anos na última igreja. Chegamos lá, recém-casados, nosso filho nasceu lá, foi diagnosticado lá e esteve lá até completar 10 anos de idade. No caso, até janeiro de 2020. Quando a gente soube que ia sair de lá, na mesma semana, 2 pastores conhecidos nossos procuraram a gente, porque estavam recebendo pessoas com autismo na igreja e não sabiam como abordar e como ajudar a família. Uhum. E aí, naquele primeiro momento, a gente teve a ideia de ajudar essas 2 pessoas que estavam procurando. Começamos um grupo no WhatsApp com eles, que chamaram outras pessoas. Em 24 horas, eu não tinha mais vaga no grupo do WhatsApp, já tinha 256 pastores.
do Brasil com a gente no WhatsApp. Olha. Abri um segundo grupo que em menos de 24 horas lotou também. Então tinha 2 grupos de WhatsApp lotados. Falei, cara, eu não vou abrir o terceiro porque eu não vou dar conta da Meu demanda. Deus. Não tem como. Passou. O que acontece? Comecei a trabalhar ali, algumas questões e tal, mas vi que não daria conta. Tentei no Facebook, o Facebook não é tão funcional quanto o Instagram. Sim. Viemos para o Instagram no dia 22 de julho do ano passado e estamos aí fazendo um ano agora no Instagram. Então, assim, a ideia consolidada para ajudar outras pessoas, ela nasce em janeiro de 2020, nesse período de transição. Porque nós fomos procurados e, além disso, era o quê? A gente estava indo para uma igreja nova, onde ninguém nos conhecia, ninguém conhecia o nosso filho, e como nós já imaginávamos, não conheciam o autismo. Então a gente precisava apresentar o autismo para essa igreja. Então esse é o segundo momento do autismo na igreja, quando ele de fato surge como projeto. Antes disso, o primeiro momento, eu diria que é um momento mais tenso, mais duro, mas todo projeto tem um começo, né? Toda história tem um Sim. começo. E o começo foi em 2012, no ano do diagnóstico do meu filho, quando meu filho já tinha sido diagnosticado, mas ninguém sabia, só eu e a minha esposa. E ele sofreu um ato de preconceito dentro da nossa igreja na época. Um jovem, uns 18, 19 anos na época. Nós chegamos em casa do culto, numa quinta-feira. Quando eu abri o Facebook, tinha uma figura postada no Facebook: campanha Diga Não ao Seu Filho, não aguento mais criança correndo na igreja. A única criança que corria na igreja era o nosso filho. Nossa. Era a única criança Que babaca que esse cara é, pelo amor de Deus. Ah, Naquele dia, Priscila, sinceramente, eu quase joguei a Bíblia para cima e fui. E a minha vontade, enquanto homem, enquanto pai da criança, era sair como um homem e ir na casa uhum. dele. Nossa, Mas, a minha vontade era dessa. mas aí o que acontece? A Angélica chegou, nesse dia eu não tinha ido na igreja, eu estava em casa com ele. Tinha chegado muito cansado, eu tava fazendo um curso nesse período, eu cheguei em casa muito cansado. Falei, cara, hoje eu não tenho condição, vou ficar em casa com ele. E aí, quando ela chegou tal, e eu já estava estressado com aquela situação, ela, não, Gal, relaxa, deixa isso pra lá. E aí, beleza, aquele dia eu nem dormi direito, no outro dia surgiu a ideia, eu falei, cara, ninguém sabe que o meu filho é autista, ninguém tem a obrigação de saber o que é o autismo. Eu posso, das duas, eu posso ir lá e resolver isso na mão, que não vai resolver, ou eu posso começar o autismo para a igreja. A Sim, igreja fazer que a a gente estava, conscientização. ela meio que aprendeu a lidar com o autismo junto com a gente, entende? Sim. Então, assim, à medida que a gente ia descobrindo o autismo, aprendendo a lidar com as afas, as pessoas, de alguma forma, aprendiam a lidar e a respeitá-lo como ele é. Quando Sim. chega o momento da transição, gera essa ansiedade. E eu diria que talvez tão libertador quanto o diagnóstico tenha sido essa mudança. Porque a gente tinha muita insegurança. Como que vai ser quando a gente sair daqui? Quando a gente for para um ambiente? Porque aí a gente que é pai de autista, a gente sabe que não envolve só o sair da igreja. Envolve você ir para um lugar onde todo o ciclo de pessoas muda. Onde a estrutura muda, onde a forma como as coisas acontecem muda. E tudo isso, de fato, se revela como uma quebra de rotina, entende? Então, gerou muita ansiedade, mas a mudança ela foi libertadora nesse sentido, de saber que foi um desafio que não foi tão difícil de ser superado, graças a Deus. Sim. Ó, várias pessoas falando aqui que já sofreram preconceito, outras falando aqui que acompanham vocês na igreja. Aqui, ó. Sou evangelista de crianças na minha igreja e quando via um diácono chamando a atenção, já ia para perto e conversava. E via do que se tratava, chamava mais para perto. Outros falando aqui, ó, do Azaf.
Ok, uma pergunta. Como foi a sua primeira experiência no âmbito escolar? E como foi o primeiro dia de aula do seu filho? Perguntando aqui da parte escolar do Miguel. Tá, vamos lá, é o Juliano, né? Vamos Isso. lá, primeiro dia de aula. Inclusive, Juliano, me chama no zap depois, cara. Eu tinha esquecido de você. Me chama lá para me lembrar daquele questionário lá. Primeiro dia de aula. Ele era muito pequeno, né? 2 anos. Então, assim, como toda criança chorou no início ali, mas depois acabou se acostumando e muito rapidamente se adaptou. A escola sinalizou e aí ele começou o tratamento. No ano seguinte, a gente tirou ele da escola regular e ele foi matriculado numa escola da prefeitura de São Uhum. João de Meriti. Morávamos lá na época, que era uma escola só para autistas. E é assim, uma estrutura muito boa, profissionais bons, muito competentes, muito dedicados, mas com as limitações do serviço público, né? Então, Sim. assim, não conseguia atender todo mundo, infelizmente. Existia uma fila de espera. A gente deu muita sorte mesmo, assim, de chegar no momento certo, que tinha sido construída uma escola maior, e quando a gente chegou para fazer a matrícula, estava saindo da escola menorzinha para maior, a gente conseguiu entrar logo na primeira, não precisou pegar a fila de espera. Só que a gente colocou ele numa escola regular, no maternal, tirou de lá porque a escola não conseguia lidar com ele, não sabia lidar com ele. A gente procurou muitas escolas e batemos com a cara em muitas escolas, com a porta fechada para a gente. E nesse meio tempo conseguimos essa vaga numa escola especial. Houve há pouco tempo uma polêmica aí sobre escola especial ou não, Sim. tal. Gente, eu penso o seguinte: cada autista é um autista. O que Sim. funciona para um não funciona para o outro. A minha experiência com a escola pessoal, a escola especial foi a seguinte: meu filho tinha duas professoras na sala de aula e quatro alunos apenas, todos autistas. É, os dias iam passando, a gente percebia que ele chegava em casa com novas estereotipias. Quando a gente observava na escola, era a estereotipia do coleguinha que estava na sala. Então, para mim, para o meu filho, não foi legal. Agora, tem Uhum. crianças que se dão super bem e se desenvolvem bem lá Sim. até hoje. A gente conhece crianças do meu filho que até hoje estão nessa escola e estão desenvolvendo bem. Mas Sim. ele permaneceu lá por dois para 3 anos. Foram 3 anos que ele permaneceu nessa escola e a gente inscreveu o nosso filho para o Colégio Pedro II aqui no Rio, que é um colégio federal. E Uhum. aí, embora não conhecesse nada da estrutura do Pedro II, quando eu inscrevi o Miguel Azaf para o Pedro II, a gente já tinha Lei Berenice Piana e já tinha Lei 13.146 para a gente brigar. Então, assim, eu falei, cara, eu vou para um colégio federal, é o único colégio que consta na Constituição do Brasil, e chega lá, meu irmão, eu vou partir para cima deles com a lei e eles vão ter que fazer a coisa funcionar. Então, assim, me surpreendi porque já tinha um núcleo de educação especial, a escola já tinha crianças com autismo, embora eu não concordasse com muita coisa. Ok, inscrevi ele, foi sorteado, matriculamos na escola. Veio para a escola, foi bem, a gente mora hoje na rua da escola. Uhum. Mudamos para cá por causa disso, para questão de proximidade, ele vai a pé para a Uhum. escola e tal. E aí o que acontece? Aquilo que a gente achou que estava bom, ok, o que a gente achou que estava ruim, vamos bater na porta da secretaria até a diretora resolver isso. E aí em 2016, que foi o ano que ele começou a estudar nessa escola, eu fui mais ou menos 20 vezes na direção da escola. A última vez que eu fui, eu tinha todas as leis que eu pudesse me beneficiar delas. Eu tinha o Plano Nacional de Educação, eu tinha tudo em mãos para cobrar da escola aquilo que não era nada além ou aquém do direito do meu filho. Sim. Então, assim, Sim. desde 2016, o meu filho ele tem mediadora no tempo integral da escola, ele está seriado com uma turma e nas atividades fora da sala de aula, no momento do recreio, intervalo de aula, na hora de ir no recreio, ele tem uma cuidadora por conta da escola. Então, Uhum. assim, nada a quem, nada a menor do Jeito que dele, né? está previsto em lei. Inclusive, para quem assistir essa live posteriormente, ou quem está aqui com a gente,
é Uhum. direito seu, você Sim, pode brigar. Se for no colégio particular, eles não podem te cobrar nenhum real a mais por isso. Se cobrar, você pode processar. Você pode sim, brigar na justiça e a causa ganha. sim. É aquilo, né, Glauco? Eu também, assim, eu tô praticamente semana sim, semana não, falando com a coordenação lá na escola do IO, porque não adianta, gente. Se a gente quer inclusão, a gente tem que estar lá, porque por eles Sim, fica do jeito que tá, sim. né? É a gente é que tem que estar lá, entendeu? Lutando E é assim, pelo um direito que é dos nossos filhos, né? Que é um direito. eu tenho alguns vídeos gravados do meu filho. Eu vou começar a postar alguns vídeos. Tá certo que assim, não tá, ele não evoluiu ao ponto que as crianças de 11 anos da turma que ele chegou na escola, a nível de aprendizagem, o que aquelas crianças aprenderam, mas aí você tem outras questões. Mas é uma criança que, embora tenha um autismo que não é leve, embora seja uma criança que não fale, mas é uma criança que está alfabetizada, uma criança que escreve o próprio nome, uma Uhum. criança que escreve o nome da mãe, uma criança que reconhece o nome das pessoas quando você mostra a foto e ele faz o pareamento com o nome, uma criança que já conta de um em um até 300 e de Ah, 100 em 100, a gente chegou no 1000 ontem na atividade que fez comigo. Então, assim, com todas as limitações, a gente cobra. Gente, o pessoal da educação, geralmente eles têm muito boa vontade. E o sim. maior parceiro que ele tem da inclusão dele não é a escola, mas é quem briga por ele dentro de casa. Eu Sim. acho que a gente não pode perder isso de vista. Eu vou fazer só um comentário breve, Hum? Priscila. O seguinte, tá? Não tem uma conquista relevante para autista que não tenha um pai ou uma mãe por trás. Sim, sim. Pode olhar os maiores pesquisadores, as maiores conquistas, os maiores avanços, todos eles têm o autismo por trás. A gente pode citar alguns casos aqui. Por exemplo, Lei 12.764, Lei Berenice Piana. Quem é Berenice Piana é mãe de A autista. mãe. A gente tem o Dr. Luciano Lacerda aqui no Brasil, que é uma referência em educação especial para autismo e tal, tem um filho autista. O cara que estuda a genética, lá o minicérebro e tal, doutor, fugiu o nome, Alisson Muotri, lá, brasileiro, tá lá nos Estados Unidos, tem um enteado, se eu não me engano, um filho com autismo. Em todas as áreas. Aqui no Rio a gente tem uma médica referência, a doutora Georgia Fonseca, tem uma filha autista. Então, em todas as áreas que o autismo avançou na pesquisa, na ciência, sempre tem um pai ou uma mãe de autista engajado na causa. Quando não é o pai ou a mãe, é o próprio autista engajado na causa. A Isa estava com a É gente a aqui na gente é que muda o mundo, gente. Se a gente não pôr a mão na massa, vai continuar do mesmo jeito. o Vai único continuar. autista, o único autista que é faixa preta de jiu-jitsu no mundo é um brasileiro, é nosso amigo, é aqui de Niterói, o Omar. Então, assim, é um autista leve no mundo, gente. Só tem ele de faixa preta no mundo. É um cara que usou o esporte para vencer na vida. Cresceu, se formou, hoje é um cara, um braço direito que a gente tem aqui no Rio, na luta por direitos, é um cara muito bem articulado, é um cara que ajuda muito a comunidade autista, sendo autista. Então, assim, não espere que seu vizinho, que seu parente, que o coleguinha, que o vereador vai fazer, que o deputado vai fazer. Quem Uhum. faz a mudança começa dentro de casa, Sim. entende? O sucesso, eu ouvi uma frase um dia desse do Márcio Petri, se eu não me engano, um autista adulto do YouTube. Eu até mandei um direct para ele no Instagram, Marcos Petri, se eu não me engano. E num vídeo dele ele fala o seguinte: o sucesso do autista começa dentro de casa. É um autista falando isso. É um autista reconhecendo o valor que os pais tiveram para que ele Sim. chegasse onde chegou. Então, assim, E a gente não precisa espera. lutar pelos nossos filhos. Exatamente, entendeu? Eu sei, Priscila, assim, a minha luta hoje para falar de inclusão na igreja, eu sei que talvez muito fruto eu nem colha. Uhum. Talvez eu nem usufrua de muita coisa que a gente está falando hoje aqui. Uhum.
Mas quem vem depois, com certeza, já vai encontrar um caminho pavimentado, pelo menos. Já Sim, não vai andar pela estrada de chão, já não vai andar no meio do mato. sim. Então, assim, as conquistas que se tem, elas ficam para a posteridade, a gente precisa ter isso em mente o tempo todo. E uma pergunta que eu tenho aqui para você, Glauco, é como que a gente faz para incluir as famílias das pessoas, não só com autismo, mas das pessoas com deficiência na igreja? Então, Priscila, eu proponho um caminho com 4 fundamentos. Não dá para falar, a partir de hoje, a minha igreja vai ser uma igreja inclusiva, porque isso aí já é o final do processo. Existe todo um caminho a se percorrer antes. Só para deixar bem claro, assim, todas as vezes que alguém me procura e diz, pastor, chegou um casal na minha igreja que tem um filho autista. Então, tem um casal da minha igreja que o filho está com 1 ano e meio, 2 anos, e recebeu o diagnóstico de autismo. Como, como que eu vou fazer para ajudar essa família? A minha resposta é sempre curta e grossa. Eu sou muito direto em alguns momentos, Priscila. Eu acho que tem hora que não dá para dar volta. O meu amigo, Sim, se você esperar a demanda chegar para se preocupar, você já está atrasado. sim, Domingo eles já não vão voltar. sim, Então, assim, o caminho que a gente propõe, isso inclusive é o tema do nosso livro. Informar, conscientizar, acolher e incluir. Incluir a última parte. A informação, o primeiro passo é a informação, não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Porque as pessoas não são obrigadas a saber a realidade do outro, a realidade não é delas. E elas só vão saber se você falar. E aí a gente esbarra num problema, Priscila, que eu chamo muito a atenção de pai e mãe de autista. Pai e mãe de autista, em muitos momentos ele não fala de autismo, mas onde ele chega ele pede desculpa pelo autismo. Você já percebeu isso? Tem gente que é que cortou um pouquinho para mim. Fala de novo, que eu não escutei. existe uma realidade que é muito comum para pais de autista, pais e mães. Para proteger o filho, e muitas vezes eles não falam sobre o autismo. Ah, porque se eu falar pode sofrer bullying, se eu falar alguém pode maltratar tal. Achando que está protegendo, mas não está. A realidade é que não está. Sim, E sim, aí, quando você não educa as pessoas, não fala sobre o autismo no sentido de educá-las, sim, você está se desculpando. Porque se você reparar, a pessoa tem um filho com autismo, ele entra na farmácia, esbarra em alguma coisa e derruba. Desculpa porque ele é autista. Você vai na casa de alguém, a criança não para quieta porque o ambiente é diferente. Ah, me desculpa porque ele é autista. Vai numa festa de aniversário, a criança entra em crise por causa dos estímulos. Ah, me desculpa porque ele é autista. Você não educa ninguém sobre o autismo e você vive se desculpando. A energia que você gasta se desculpando, você poderia estar educando essas pessoas sim. sobre o autismo. Por isso que a gente começa o processo com a informação. Ah, eu não tenho um autista na minha igreja, eu não tenho uma pessoa com deficiência na minha igreja. Tá, mas na rua da igreja tem, com certeza. Na rua de trás tem, na vizinhança tem. De repente já teve, você não sabe, porque desistiu. É isso que eu ia falar. Às vezes entrou lá e viu que não rolou e já saiu, né? Muito isso. Entende? Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, conscientizar. Pastor, mas não seria a mesma coisa, informar e conscientizar? Não, são Não. coisas distintas e diferentes. Eu gosto de dizer o seguinte, Priscila: conscientização é informação acrescida de sentimento. Conscientização é uma decisão. Eu recebo uma informação e eu preciso decidir o que eu vou fazer com ela. Se eu vou me importar ou se eu vou destacar ela. Descartar ela, desculpa. Então, assim, se num primeiro ponto eu conto para você o que é o autismo, no segundo eu tenho que compartilhar com você como é a minha vida por causa do autismo. Sim. Porque a única forma que a gente consegue provocar nas pessoas o sentimento de gerar nelas empatia é quando elas sabem o que eu passo, quando elas sabem o que eu vivo, quando elas sabem qual é a minha realidade. Palavra da moda, né? A palavra da pandemia é empatia. Você usa a máscara, né, para se proteger, você usa a máscara Proteger para o preservar a outro. vida do outro. Sim. Então, para proteger quem tem mais risco, quem está mais vulnerável ao vírus. Então, assim, compartilhar o sentimento mesmo, sabe? A única maneira que a gente tem
de educar pessoas, no sentido, desculpa, de conscientizar pessoas sobre a realidade do que é o autismo, do que conviver com um autista severo dentro de casa, o que é uma pessoa com um autismo leve, que não é leve para ninguém, qualquer autista leve diz para você que não é leve, o que é viver com um autismo leve com o próprio autista. Então, assim, à medida que a gente compartilha os sentimentos, a gente consegue conscientizar essas pessoas. O Sim, terceiro ponto é o ponto do acolhimento. Tem aqui o comentário da Alê, teve experiência com o Rick na igreja e foi o padre que ficou falando. sim, O acolhimento. Gente, existe uma coisa no meio cristão, e aí eu não conheço a fundo todas as religiões, mas o meio cristão que eu digo igreja católica ou igreja evangélica. Eu sou pastor e tenho um tio que é padre. Já frequentei muito a igreja católica em muitos momentos. A minha família é uma família majoritariamente católica. E existe no meio cristão uma coisa que eles chamam de reverência do culto. A igreja, você tem uma série de comportamentos que você precisa ter, porque senão isso vai ferir a reverência do culto. sim. Eu sempre digo o seguinte: para você acolher pessoas, sobretudo, independente da deficiência, mas principalmente nesse caso com o autismo, na igreja, em muitos momentos a gente vai precisar rever a nossa reverência. E aí, eu gosto de sempre dizer o seguinte: eu acho que a reverência no culto, ela precisa ser a reverência bíblica. E a reverência bíblica diz para mim que um dia que um grupo de crianças queria chegar perto de Jesus e os discípulos queriam impedir, Jesus deu a resposta para eles: deixa que eles venham aqui. Eles não estão me atrapalhando. Sim. Eu acho que a nossa reverência ela não pode ferir um princípio bíblico. Quando todos tentavam impedir, Jesus acolheu. Então, assim, não dá para a gente se apegar àquela ideia de que a máxima do evangelho é aquilo que é pregado, porque a máxima do evangelho é aquilo que é vivido, é aquilo que se esconde nos nossos relacionamentos, na nossa vivência. A gente cresce nas nossas diferenças. Eu aprendo muito com meu filho. Tem coisa que eu nunca compreendi na minha vida e hoje eu olho para o meu filho e isso faz total sentido para mim. Então, assim, é, o acolhimento ele precisa passar por esse caminho, sabe, Priscila? Uhum. De você saber que nem todo mundo vai responder o ambiente da mesma forma que você, mas isso não faz daquela pessoa alguém que não seja digno de receber do ambiente, Sim. entende? Então, esse é o terceiro ponto. E aí, o quarto ponto, a gente vai falar de inclusão. Aí sim, depois que eu tenho uma igreja que é informada, uma igreja que está consciente sobre uma causa que não é dela, uma igreja que aprende a respeitar as diferenças, a gente vai falar de inclusão. Aí na inclusão, sim, a gente vai pensar em ferramentas, a gente vai pensar é, é, em capacitar as nossas equipes. A questão da rede de apoio, eu gosto de abordá-la dentro do acolhimento. A igreja precisa pensar a rede de apoio em 3 níveis. Por exemplo, hoje eu ocupo aqui no Rio de Janeiro o cargo de assessor regional para pessoa com deficiência. E somos 278 igrejas e eu sou a pessoa responsável por orientar essas quase 300 igrejas nesse sentido, nas demandas que eles tenham com isso. Então, assim, 278 igrejas, nós temos profissionais de todas as áreas que a gente precisa, desde o arquiteto para me ajudar a pensar numa igreja que seja acessível, Uhum. até o médico, terapeuta, pessoas com experiência, inclusive, em autismo, para me ajudar a construir material, a pensar possibilidades para acolher todo mundo. Então, a rede de apoio a gente defende ela em 3 níveis. O primeiro nível é o nível profissional. Você coloca as pessoas que têm algum tipo de habilidade em contato com você para te ajudarem nas suas demandas. O segundo ponto, e aí eu diria que não é o mais importante, mas é um ponto essencial, a rede de apoio, principalmente entre familiares, né? Esses grupos de apoio que a gente tem, como vocês têm aí, Sim. o especial. Por que que isso é importante? Você pega pessoas que passam por situações comuns e coloca essas pessoas em grupos, para que umas ajudem as outras. Isso é muito importante, cara, porque hoje o que eu sei de autismo, com certeza eu posso aliviar a carga de quem está chegando no autismo agora, Sim. né?
Eu já comentei isso, a pastora Grazi estava aqui, eu falei isso numa live com ela também. Se em 2012 eu tivesse alguém do meu lado com a mentalidade que eu tenho hoje, eu tenho certeza que muitas noites de sono que eu passei acordado, eu poderia estar dormindo. É o não estar mais sozinho, né? A gente sente muito sozinho quando a gente está no E, começo da caminhada. e quem tá mais à frente sabe mais do que você. Sim. Aprendeu na prática. Então, assim, pode ser que aquilo que funcionou para ele não funcione para você, mas pelo menos dá um norte, mostra uma luz. Então, assim, e o terceiro, que é o mais básico, mas é o mais fundamental de todos, é a rede de apoio na igreja local, que são as pessoas voluntárias para trabalhar nessa área específica dentro da igreja. Então, assim, pessoas que vão ajudar lá na classe com as crianças, pessoas que vão ajudar com os adultos que não suportam o tempo todo o ambiente, mas que vão, de alguma forma, trabalhar de alguma forma para gerar um conforto sensorial para eles, para, em alguns momentos, fazer algumas atividades paralelas ao culto, para quem não consegue estar lá, sempre visando que amplie os estímulos para que ele esteja lá, junto com o seu grupo, com a pessoa ali da tua faixa etária, junto com as pessoas que ele gostaria de estar. Então, acho que são esses três níveis que a gente precisa pensar. E aí sim a gente vai partir por incluir material adaptado, a questão de atividades direcionadas. Isso aí é o último. Não adianta pensar em adaptar um material quando eu tenho uma pessoa que entra na minha igreja, passa 2 minutos, não consegue resistir aos estímulos e vai embora. Entende? Então, assim, o material ele não é funcional até que você consiga, de fato, trazer essa pessoa para a igreja. Então, a gente precisa pensar nisso. Um caminho, 4 etapas. Informar, conscientizar, acolher e incluir. É isso, pessoal. E bora lá incluir nas igrejas e levar esse povo todo, porque é maravilhoso a inclusão se você pensar que todo lugar pode ser inclusivo, Sim. e só depende da gente. Assim, a gente ir levando a inclusão para os quatro cantos aí da terra. Bora trabalhar, povo. Bora trabalhar. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante, Priscila? A gente não se dá conta da demanda até que a gente resolva parar para observar a demanda. Verdade. Entende? Eu tenho dito isso porque os números assustam. 2020 não teve censo. O último censo que a gente teve foi em 2010. Censo de 2010 apontou que 46%, desculpa, 24% da população brasileira tinha algum tipo de deficiência. Em 2010, a população do Brasil era 192 milhões de pessoas, sendo que 46 milhões de pessoas tinham algum tipo de deficiência. Esse número ele cresceu, não tenho dúvida de que esse número cresceu. Por que eu digo isso? Primeiro ponto, a população do Brasil deu um salto de 2010 para 2021 de 192 milhões de pessoas para 215 milhões de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nossa frota automotiva aumentou muito nos últimos 10 anos. Então, se eu tenho mais gente andando de carro, eu tenho mais gente sofrendo acidente, mais gente ficando com sequela de acidente. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, maus hábitos alimentares, sedentarismo, pessoas com a pressão alta cedo demais, Sim. jovens tendo AVC, AVE, pessoas infartando cedo demais. Além disso, novas doenças que surgiram pelo caminho, por exemplo, em 2016 a gente teve aquele surto de Zika vírus. Rio de Janeiro e Sim. Recife foram as duas piores áreas. Resultado do Zika vírus no Brasil, crianças com microcefalia. Essas crianças estão hoje com 4, 5 anos de idade e elas ainda não estão saindo de casa, mas vão começar a sair. E como sociedade, a gente não está preparado para lidar com elas e como igreja, menos ainda. Estamos no meio da pandemia do coronavírus. A gente não sabe até que ponto vão as sequelas, se vai ter sequela de vacina ou não. De qualquer forma, o dia que chegar a minha vez de vacinar, eu vou lá tomar vacina. Mas, por exemplo, tem uma pastora aqui no Rio que a filha dela, enfermeira, contraiu o vírus, ficou mais de 30 dias no CTI. Quando saiu do CTI,
já tinha perdido 95% de uma visão e 55% da outra. Uma pessoa que trabalhava na saúde entrou no CTI e saiu de lá como sendo uma pessoa com deficiência É, visual, baixa visão. Então, assim, eu não tenho dúvida que o número aumentou, Priscila. com Não só certeza. pelo aumento da população, mas pelas novas doenças. Isso é natural que aconteça. E onde eu quero chegar com esse tanto de informação aqui? Uhum. Desse universo de mais de 50 milhões de pessoas, 1% no máximo está dentro da igreja. Na minha igreja aqui no Rio de Janeiro, menos de 1%, 0,8% da nossa membresia. Isso é um espelho de 150 igrejas que eu peguei a membresia e fiz um estudo. 0,8% tem algum tipo de deficiência. Menos de 1%. É exatamente a mesma proporção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, assim, existe uma demanda muito grande que a gente precisa se preocupar. Eu falo de autismo porque é a minha praia, porque é o que eu conheço, é o que eu tenho know-how, que eu tenho conhecimento suficiente para falar e para ajudar. É o que eu tenho para entregar, porque eu tenho um filho autista e eu sou pastor. Mas existe toda uma demanda que a gente precisa, como igreja, pensar, observar e responder essa demanda. Então, assim, é uma realidade dura para muita gente. Tem muita gente que queria estar nas nossas igrejas, Sim, mas não consegue porque as barreiras impedem. sim. Ah, o pastor deixou aí uma reflexão pra gente, hein, povo? Bora Como? refletir, bora. Você deixou uma reflexão aí pra gente. Bora refletir e pensar aí o que que a gente pode fazer para mudar isso na nossa igreja, na nossa sociedade. O que que a gente pode fazer? Pedir a Deus para nos iluminar. O que que a gente pode fazer para mudar isso, né? A nossa volta. O que que a gente pode, no que a gente pode ser útil, né? Para Eu mudar. posso, eu posso avançar mais um pouquinho na reflexão? Olha, a gente só tem 10 minutos e eu ainda tenho mais algumas perguntas. Tá. Eu vou falar mais uma coisa só, Priscila. Fala mais Procura uma saber, coisa, pastor. procura saber o seguinte: quem foi que fundou as primeiras universidades? Quem foi responsável pelo avanço na educação? Quem foi que fundou os primeiros hospitais e os primeiros asilos? E você vai perceber que a igreja está envolvida em todos esses movimentos. É verdade, Não dá para ficar de fora agora na inclusão. é verdade, povo. É verdade. Glauco, vai para terminar a nossa live. Qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho, e aí eu falo de coração mesmo. Um dia desse me perguntaram, Priscila, se era pecado orar para a criança deixar de ser autista. É uma pergunta que eu recebo quase todo dia. E aí a minha resposta foi o seguinte: olha só, você pode orar por o que você quiser. Eu não oro para meu filho deixar de ser autista, porque eu já entendi um propósito no autismo do meu filho. Uhum, Entende? Eu já entendi. E assim, ele não é mais filho, nem menos filho, por ser autista. Entende? O amor não muda. O amor não vai mudar por conta disso. E aí, Priscila, o meu sonho de coração é saber que aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu sonho hoje, se um dia isso se concretizar, eu saber que eu vou chegar num lugar, ou alguém depois de mim vai entrar num lugar e vai ter dentro da igreja um espelho daquilo que é a sociedade, porque se 1/4 da população do Brasil tem algum tipo de deficiência, 1/4 da minha igreja precisa ser formado por pessoas com deficiência. Eu acho que se em vida eu experimentar isso na minha igreja, eu me dou como um sonhador aí que teve o seu sonho realizado. De fato, o meu sonho hoje é edificar uma igreja que seja para todo mundo. Que todas as pessoas tenham acesso a Jesus como um dia eu tive. ai, que sonho lindo! Bora lá, mais uma pergunta. Na sua trajetória, qual foi o seu maior aprendizado com a paternidade?
a paternidade, para mim, é uma só, porque ela é atípica, né? Não tem o que fazer. Eu acho que a minha visão sobre o mundo, Priscila, depois do autismo do meu filho, ela foi muito transformada, entende? Em todas as áreas, tanto na questão de paciência, tanto na questão de empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender é, 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 o motivo não, mas as razões que as pessoas têm para terem algum tipo de comportamento, algumas colocações em muitos momentos. Eu acho que o que eu mais aprendi com a paternidade, e no meu caso, sendo pai de um garoto com autismo, é isso: é olhar para o mundo com um olhar diferente, tentando entender as coisas ao invés de me precipitar em julgá-las. Sim, sim. E como você respondeu todas as minhas perguntas, você pode fazer uma pergunta para mim. Você só tem um filho ou não? Só tenho um. Filho. Tá. Como que você se sente, Priscila, vivendo então a maternidade atípica e como que isso confronta com os sonhos que você fez lá quando você estava gestante, ou quando você planejou ter um filho ou não planejou, não sei, mas no momento da preparação para receber um filho e recebe uma criança perfeita e de repente 2 anos mais tarde você vai perceber que o normal de fato não existe. Então, assim, como que foi para você lidar com isso? Se rolou uma frustração, se rolou um arrependimento ali de ter Manda ele insistido aqui. não. Então, assim, como você lidou com isso, com essa questão da Tá. Eu maternidade ativa? vou, eu vou responder bem rapidinho, que tá acabando. Que eu acho que eu teria que responder numa live essa resposta. Mas eu acho que é claro que eu idealizei o filho mais. Oi, mano, tudo Peraí, bem? vem Tudo cá. bem aí? Peraí, volta aqui, volta aqui. Ninguém tá brincando? Vem cá, vem cá, vem cá. Uhum. Fala oi com o pessoal. Fala oi. Oi, pessoal. Oi. Fala. Oi, Oi, Glauco, tudo bom? Oi, Glauco. Tudo bom? Ó, vai tudo lá bem? dormir, E vai, você? vai lá dormir. Oi. Então, eu acho que eu idealizei ele muito, 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 muito. E idealizei a minha maternidade muito, muito, muito. E quando veio, né, o diagnóstico do autismo, eu tive um baque muito grande mesmo. Eu até comentei, né, que eu fui solidária ali com a Angélica, porque eu fiquei muito mal mesmo quando eu soube, assim, né, do diagnóstico e tudo. Mas me reergui, né, e bora pra frente, vamos ver o que que dá para fazer e tudo. E hoje, não só hoje, né, mas ao longo da caminhada com o Iô, eu sei que eu não conseguiria ser mãe de outra criança. Eu nasci para ser a mãe do Iô, eu nasci para cuidar dele, eu nasci para ser mãe do Iô autista, que me dá toda a alegria do mundo, que faz as pirraças dele, que tem as crises dele, mas que ao mesmo tempo vira para mim e fala: o Iô é bonzinho, o Iô é muito fofo. Ele mesmo fala que o Iô é inteligente, ele mesmo já vai falando. E eu acho que eu não seria mãe de outra criança a não ser a mãe do Iô. E eu sou muito completa sendo a mãe do Iô. E é isso. Eu, como pai, tenho E. esse sentimento. Oi? Eu, como pai, eu tenho esse sentimento. Eu tenho certeza que eu nasci para ser pai do azar. Não me vejo como pai do azar. É isso mesmo. E para a gente terminar, um recado especial para todo mundo que assistiu aqui a nossa live, para todo mundo que ainda vai assistir, para todo mundo aqui que está aqui, ó, mandando todo mundo, mandando sentimentos, falando que o Will é lindo, falando que amou a nossa live. Fala aqui um recado especial para a gente, Glau. Um recado que eu tenho, eu acho que, primeiro ponto, não espera o autismo bater na tua porta para se importar com ele. Falo isso com o pé no chão. Em 2012, o CDC, que é um órgão norte-americano, dizia que 1 em cada 108 crianças nasciam com autismo.
em 2020, uma em cada 54. Então a gente sabe que assim, não é só o fato de nascerem mais autistas, mas a ampliação do diagnóstico. Então a gente dobrou a quantidade de autistas no intervalo de 8 anos. Então não espera bater na sua porta, porque cedo ou tarde pode ser que chegue, né? E eu espero que chegue, para que você seja tão feliz quanto eu sou. Mas o que acontece? Não esperar chegar na nossa casa para se importar. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, Priscila, o maior ato de amor que a gente pode fazer por alguém é promover o mundo para essa pessoa. Apesar das limitações, apesar das suas dificuldades, eu acho que todo mundo que um dia vem ao mundo, ele vem de experimentar tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. Então, assim, quando a gente vê, e eu conheço casos de várias pessoas que por conta do autismo, começaram a crescer e vivem presas dentro de casa, não vão a nenhum lugar. Eu hoje, eu sou muito feliz porque meu filho não tem restrição com lugar algum. Os lugares que são difíceis para o autista, a igreja, que é muito difícil para o autista, meu filho vai. O shopping, que é muito difícil para o autista, ele também vai. O parque aqui perto de casa, onde fica o zoológico, que, pô, final de semana fica muito cheio, e ele vai, ele não tem problema com a quantidade de pessoas, a quantidade de estímulos, porque isso foi construído ao longo do tempo. Então, assim, tendo ou não um autista na família, lute por isso. Lute para que essas pessoas consigam frequentar o mesmo ambiente que você frequenta e que elas sejam tão felizes quanto você acredita que é. Eu acho que se cada um se esforçar um pouquinho, né, isso se torna possível e a gente consegue promover um mundo melhor e justo para todo mundo. Ai, que maravilha de bate-papo, Glauco! Maravilha! Muito, muito obrigada! Ó, temos que marcar outros e outros. Agora, um com a Angélica, hein? Vocês dois. Tá, vou marcar com ela, a gente marca. Ai, vamos marcar sim, ó. Foi um prazer enorme. Gente, sigam o Instagram Autismo na Igreja. Pastor Glauco tem 2 livros, ó. Corram lá, tá lá na bio dele, tem os livros, ó. Maravilhoso. Gente, corram lá. E tem materiais gratuitos. Tem coisa lá, gente, maravilhoso. Instagram do Pastor Glauco. Então, corram lá para vocês. Também curtam aqui o nosso Instagram, @Paz Amor Especial. E foi um grande prazer ter vocês aqui na nossa live. E muito obrigada, Pastor Glauco. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Deus abençoe. Grande beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.